Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar de mais um pouco aqui de Em Busca do Tempo Perdido. Mais especificamente vamos falar então do sexto e penúltimo volume aqui dessa série, que é lá então o Albertine Disparu, ou como ficou em português, A Fugitiva, não é? Enfim, esse daqui então já é um daqueles livros que foi publicado só depois que o Proust já havia falecido. Mas enfim, vamos tentar fazer aqui um panorama geral do que acontece nesse livro. Primeiro porque nós estamos atrasados e segundo porque esse, como é o menor dos livros, ele tem cerca de 300 páginas, não compensa muito eu dividir o enredo desse livro em vários vídeos, como eu venho fazendo com os anteriores. Então, por conta desses dois fatores, eu resolvi fazer tudo em um vídeo só. Por que não anda tendo vídeo? Porque como está tendo muito feriado, eu ando viajando muito e essa semana, que há 2 semanas eu tive que ir para um congresso do Paraná. Então assim, tá tudo muito corrido na minha vida, mas calma que as coisas vão se normalizar. Não fique desesperado, meu amigo e minha amiga. Muito bem, esse livro então, não sei se você se lembra, mas o livro passado, A Prisioneira, ele termina quando a Albertine junta as coisas dela e vai embora. Pois é, neste livro aqui, o livro ele vai começar com e é claro, o livro anterior ele finaliza com o Marcel descobrindo isso, né? Ele recebendo a notícia de que a Albertine o deixou. E aqui então no início desse sexto volume, a gente vai ter então a reação dele a tudo isso, né? Porque a aparente calma que ele demonstra no final do quinto volume acaba se mostrando, enfim, só aparente mesmo, porque aqui a gente percebe que o cara está extremamente deslocado com tudo isso. Enfim, ele começa ele recebe uma carta da Albertine, em que ela explica um pouco dos motivos que a levaram a ir embora. É uma carta em que ela está bem seca, digamos assim. É uma carta em que ela não, enfim, ela não se dirige a ele como uma pessoa querida ou coisa do tipo, não é? E isso acaba aumentando ainda mais esse estranhamento desse narrador, que acaba fazendo o que então? Enlouquecendo. E eu acho que não existe outra palavra melhor para esse processo que a gente acompanha. Ele vai ficando cada vez mais obcecado pela ideia da Albertine voltar. E daí é uma coisa muito estranha, porque se você lê o volume anterior, você percebe que ele meio que não gosta dela. Mas daí, por conta dela ter ido embora, ele fica enlouquecido, esse tipo de coisa. Então me parece que é muito mais pela ideia da posse que ele está obcecado do que pela moça em si. E daí, para justificar a saída dela embora, ele começa a fazer uma série de conspirações que as pessoas estão mancomunadas contra ele, que estão conspirando contra ele para tomar o seu dinheiro, as pessoas da família da Albertina, e esse tipo de coisa. Então, enfim, é um processo bem doloroso de ser lido, justamente porque você vai acompanhando ali aquela pessoa que está cada vez mais enlouquecida por outra, né? Pela ideia de possuir a outra. Mas ao mesmo tempo que tudo isso acontece, ele, nas cartas que envia para a moça, ele tenta não demonstrar que está tão, enfim, doente por conta dela. Inclusive, ele chega até digamos, a tentar fazer uma psicologia reversa de falar: ah, não, você deveria ficar aí mesmo, e esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo em que ele fala isso, ele tenta comprar a moça. Então ele fala: olha, eu comprei um barco para você e você me deixou, eu comprei um carro para você, vem aqui buscar. Esse tipo de coisa, sabe assim? Que ele move céus e terras para poder, ou teórico, isso pelo menos é o que ele diz, a gente não sabe se ele está falando a verdade ou não, né? Isso é uma coisa muito importante, porque afinal de contas a gente só acompanha ali a perspectiva dele. Se ele está mentindo para ela, ele provavelmente está mentindo para nós também, e a gente não sabe. Mas enfim, então ele tenta ali mover céus e terras para poder trazer essa moça de volta, mas aí não dá muito certo. Por quê? Porque numa dessas trocas de cartas, ele começa a perceber que a moça sumiu, a moça simplesmente parou de responder ele. E daí agora, veja bem, se você é uma pessoa que liga para spoiler, eu particularmente eu não ligo para spoiler porque eu esqueço.
Mas assim, se você é uma pessoa que liga pra spoiler, se você é uma pessoa que não leu ainda até o sexto volume, eu sugiro que você pare de assistir essa minha série de vídeos aqui, porque não tem como eu continuar a partir daqui, pelo menos é o que eu acho, sem dar spoiler, ok? E apesar de que falta só mais 3 vídeos para acabar essa série, então você não vai perder muita coisa não. Mas, prepare-se, aí vem spoiler. Ele acaba recebendo, depois desse hiato entre uma carta e outra deles, não é? Ele acaba recebendo um telegrama da tia da Albertine, e nesse telegrama a tia acaba falando que a Albertine morreu. Ela morreu em um acidente de carruagem dela, a carroça dela, sei lá o que dela. Enfim, foi algo relacionado aos cavalos em que ela estava saindo para passear. Acabou, enfim, colidindo com uma árvore ou coisa do tipo. E daí a moça, com essa colisão, ela acabou então morrendo. E daí toda aquela loucura que estava direcionada para a volta da moça se transforma quase que em uma espécie de remorso, mas não um remorso, digamos, aberto no sentido de que ele não diz ele não fala dessa palavra, ele não fala desse sentimento, mas a gente percebe que ele sente um pouquinho de remorso, sobretudo por conta das condições em que tudo isso aconteceu. Por quê? Porque nessa troca de cartas eles estavam já meio que se engatilhando ali para poder, enfim, fazer as pazes e coisa do tipo. Se ele não tivesse ficado com tanto mimimi por conta dessa moça e tentando, enfim, falando para ela que não precisava voltar e que precisava voltar, esse tipo de coisa, provavelmente ela teria voltado. E se ela tivesse voltado, ela não teria morrido no acidente da carruagem, porque ela estaria no trem voltando para a casa dele. Então perceba que há ali um sentimento de culpa nesse sujeito. Isso fica claro em alguns momentos, mas ele não, enfim, ele assim que isso fica claro, ele já joga os panos quentes e começa a se lembrar de como era a vida dos dois, e todo aquele ódio que ele estava sentindo por ela, misturado com aquele amor, vai embora e ele começa a sofrer e esse tipo de coisa. E meu Deus do céu, como eu sou o coitadinho. A moça morre e ele é quem é o coitado. Veja só você, não é? Mas e uma coisa interessante é que, por conta desse atraso nos correios de lá, sei lá eu, ele acaba recebendo as cartas da moça depois. Então, assim, é muito estranho, porque tem um determinado momento até que ele pensa que ela está viva e quer casar com ele, mas depois ele acaba olhando a data da carta e percebe que, na verdade, a carta chegou atrasada. Ou seja, o amor não dá muito certo para esse pobre diabo, não é mesmo? Mas, enfim, enquanto ele está lá sofrendo amargamente por conta da Albertine, ou da morte da Albertine nesse caso, ele acaba então fazendo uma série de. Ele acaba levantando uma série de discussões sobre a literatura, sobre a beleza das mulheres, sobre para quem são as mulheres bonitas, e é uma coisa muito estranha, porque, enfim, ele diz que as mulheres bonitas são feitas para os homens sem imaginação, porque os homens que têm imaginação devem usá-la para embelezar as mulheres feias, como é o caso dele. Porque a gente sabe, tanto ele quanto alguns dos outros personagens que aparecem nesse livro, são pessoas que gostam de moças feias. Fazer o quê? É uma questão de gosto, não é mesmo? Mas enfim, o fato então é que enquanto ele está eu falei tudo isso para falar uma outra coisa que eu acabei esquecendo quase. Enquanto ele está sofrendo lá pela Albertine e tal, ele acaba ficando com uma outra mocinha. Só que essa mocinha é menor de idade. E daí o que acontece? Acontece que a polícia vai bater na porta do Marcel quase. Mas enfim, isso acaba não dando muito certo, a polícia não acaba não indo. Mas os pais da moça vão lá falar com ele. E a partir de então, ele vai ficar meio que desconfiado com todas as moças com as quais ele vai se relacionar. Justamente por medo de que esse tipo de escândalo aconteça novamente. Mas enfim, perceba que eu estou gripado novamente. Não é isso, não é mais. Eu acho que a novidade é quando eu não estou gripado. Mas enfim. O fato então é que o Marcel ele vai entrar novamente nesse processo de luto. E é um processo de luto que ele inclusive vai comparar
com o processo de luto quando ele perdeu a avó, né? Então é muito interessante. E outra coisa bem bizarra que acontece nesse livro, além dele ter recebido as cartas depois que a moça já tinha morrido, é que ele começa a entrar em um processo meio que de delírio, não é? E pensando que esse é um livro meio que autobiográfico ou coisa do tipo, é muito doido você pensar que isso pode ter acontecido na vida real, não é? Porque tem um determinado momento em que ele começa a falar dessa questão toda da saudade e tal, e daí ele começa a falar que a Albertine é tão viva quanto a avó, porque ele anda vendo a avó, mas a avó dele morreu já 3 volumes para trás. Então, enfim, é uma coisa bem estranha isso, porque tipo, não é? Ele está vendo coisas. Então, esses delírios são coisas meio que assustadoras. E outra coisa que me deixou desconfiado nesse sexto volume é que aqui ele vai comentar várias coisas que ele não havia dito antes. Por exemplo, de um caso que ele teve com a senhora de Guermantes lá, com aquela coisa toda. E vários outros detalhes que ele não havia sequer mencionado. Várias situações que ele não havia sequer mencionado, mas que de uma forma ou de outra ele vai citando à medida em que ele vai se lembrando da vida e fazendo esse esse balanço, não é? Do relacionamento dele com a Albertine. Não vou mentir para vocês. Nesse momento, o narrador ele me deu uma rasteira. Por quê? Porque eu já estava com muita raiva do Proust. Do Proust, não. Eu estava com muita raiva do Marcel por conta dessa obsessão dele, por conta desse egoísmo dele, não é? E daí é um momento em que ele volta a ser aquele Marcel dos primeiros, sabe assim, me parece que nesse sexto volume começa o processo de retomada do tempo, né? De redescoberta do tempo, como anuncia o título do sétimo volume, porque aqui ele volta um pouco, sobretudo nesse processo de luto, ele volta um pouco a ser aquele Marcel de antes, aquele Marcel, sabe assim, mais humano do que esse Marcel meio estranho que a gente vai acompanhando, sobretudo nesses 2 últimos volumes. Mas enfim, e sobretudo, novamente, por conta dessa questão do luto, por conta dessa questão da presença da avó que vai aparecer aqui em alguns determinados momentos. Mas ao lado disso, nós temos também aquele Marcel, que é um Marcel um pouco estranho, não é? Não um pouco estranho, mas enfim. Por conta então dessas retomadas que ele faz do relacionamento dele com a Albertine, tem um determinado momento que esse narrador vai chamar aquela André, que é a melhor amiga da Albertine, aquele tipo de coisa, e eles vão começar então a entrar em contato cada vez mais, e nesses encontros que eles têm, a moça acaba revelando várias coisas para ele, né? Acaba falando da vida sexual da Albertine, inclusive com alguns detalhes bem sórdidos de quando ela se encontrava com uma moça na beira do rio, ou de quando ela se encontrava com as moças em Paris, e esse tipo de coisa. Então, assim, novamente, se você é uma pessoa que não gosta desses temas sexuais, passe longe desse livro, porque apesar de ser o Proust com aquele jeito elegante do Proust de falar, ainda assim, não é, o assunto é esse. O assunto é o sexo e a pegação e aquela coisa toda. E além do tabu de estar falando sobre sexo, ainda tem o tabu de estar falando sobre sexo entre duas mulheres, não é? E para digamos, piorar um pouco a polêmica aqui desse livro, eu fico imaginando como que deve ter sido quando esse livro saiu. Mas enfim. E daí volta à tona aquela ideia toda da bissexualidade, não é? E daí da bissexualidade da Albertine, enquanto elemento que incomoda o Marcel. E daí é muito interessante porque eu não sei, mas me parece que há dois motivos pelos quais ele se sente muito incomodado com o fato da Albertine gostar de mulheres. O primeiro desses fatos é que se você tem uma namorada, enfim, se você tem um relacionamento um pouco aberto com sua parceira ou com seu parceiro, sempre existe a possibilidade de fazer uma homenagem, uma coisa assim. Se a sua parceira gosta de mulheres, né, pensando se você for um homem,
e a sua parceira gosta de mulheres, existe sempre a possibilidade de você fazer aquela coisa de você e mais duas moças, o que é bem legal. Mas agora, no caso do Marcel, ele vem dando indícios de que ele, na verdade, é um paneleiro, né? Que é um termo que eu já usei aí uns vídeos para trás. Aí, e é muito engraçado porque ele insiste no fato. Ai, como eu queria que Albertine gostasse do Saint-Loup. Ai, como eu queria que... Então, é muito estranho. Porque me parece que ele se sente incomodado com o fato da Albertine gostar de mulheres e não se interessar por outros homens. Justamente porque isso apaga a possibilidade do Marcel se relacionar com outros homens sexualmente falando. Pensando nessa questão específica de uma prática sexual um pouco, enfim, não é oculta dentro da sociedade, digamos assim. Eu não vou dizer incomum, porque eu tenho certeza que não é, né? Mas enfim, essa é uma das primeiras possibilidades pelas quais eu percebo que ele não gosta dessa bissexualidade da Albertine. E a segunda dessas possibilidades é justamente porque uma mulher pode oferecer a ela aquilo que ele não pode oferecer. Então o orgulho de macho dele, né, acaba sendo ferido ali nesse processo. E eu acho que esse é um desses outros motivos pelos quais ele acaba, enfim, não gostando muito dessa ideia da Albertina se relacionando com outras mulheres. Mas enfim, fechando esse parêntese, o que acontece depois desse processo de luto, blá 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 blá? Tem um determinado momento em que ele está, enfim, num daqueles... Ele está jantando ou coisa do tipo, e daí ele vê um grupo de moças, e dentre essas moças tem uma moça muito feia, né? Só que a senhora Faucheville, ou algo do tipo, não me lembro mais o nome dela, mas eu acho que é esse mesmo. Enfim, ele acaba vendo essa senhorita de Faucheville, e acaba, enfim, apesar dele não achar ela lá muito atraente ou muito bonita, esse tipo de coisa, algo desperta um sentimento nele ali. E ele vai, enfim, investigar quem é aquela moça. E ele descobre que essa moça é a filha do Swann com a Odette. Ou seja, essa moça é a Gilberte. Por quê? Porque a Odette, depois que o Swann morre, ela se casa com o senhor de Faucheville. E daí, por conta da perseguição, do antissemitismo que já estava acontecendo ali, enfim, né, naquela época, a Odette, ela resolve, ela acaba convencendo a Gilberte a adotar o nome desse padrasto dela, porque Swann era um nome judeu, então, enfim, por conta dessas questões antissemitas, elas acabam concordando que o melhor a fazer é mudar o nome. E daí, então, volta-se toda a questão da Gilberte na vida deste narrador, né? Depois que ele acaba, enfim, reencontrando o seu primeiro amor, né? Porque, não, o primeiro amor dele foi a própria Odette, né? Mas enfim, depois que ele acaba então reencontrando seu amor de infância, digamos assim, o narrador acaba indo para Veneza, que é uma viagem que fazia 500 mil páginas que ele estava dizendo que queria viajar para Veneza, e quando ele chega em Veneza, sei lá, tem 30 páginas da viagem e depois ele já volta embora. Que é muito estranho, não é verdade? Mas enfim, o fato então é que quando ele está lá, ele acaba recebendo uma carta que diz: olha, a Gilberte vai se casar com o Saint-Loup. E daí é aquela coisa um pouco, enfim, inesperada, não é? Sobretudo porque o Saint-Loup, ele é homossexual e todas as pessoas sabem disso. E daí a primeira coisa que se pensa é que ele vai se casar com ela, é o Saint-Loup. Eu fiquei com essa dúvida agora, não me lembro. Se não for o Saint-Loup, eu vou deixar a correção lá embaixo, mas eu acho que é ele sim. Já faz tempo que eu terminei de ler esse livro. Na verdade, eu já estou quase terminando o 7º volume, mas enfim. O fato, então, admitamos aqui por um momento que seja o Saint-Loup. O fato, então, é que admite-se, portanto, que ele está querendo se casar com a Gilberte por uma questão de manter as aparências, não é? E isso acaba, enfim, isso fica claro para todas as pessoas, só que com esse casamento em vista, o narrador acaba se reaproximando da Gilberte. E o que a gente descobre é que, do mesmo modo como ele gostava muito dela lá no início dessa saga toda, ela também gostava muito dele naquele período. Então eles só não ficaram juntos por uma questão de idiotice, né? Porque ninguém falou nada pra ninguém. E daí os dois, cada um foi seguir a sua vida ali.
E daí, inclusive, a gente fica sabendo que aquele mal entendido, não sei se você se lembra, mas teve um vídeo aí pra trás em que eu comentei que tem um determinado momento em que o narrador vai levar presentes pra Gilberto. E o que ele vê? Ele vê a moça conversando com o rapaz ali, derretida em sentimentos, aquele tipo de coisa. E ele pega e vai embora, triste da vida e aquele tipo de coisa. O que ele não sabia é que esse rapaz com quem a Gilberto estava conversando nessa ocasião, na verdade era uma moça. Então perceba que tudo isso não passou de um mal entendido. E isso tudo, essa conversa e essas explicações acontecem quando esse casal, né, da Gilberto e o Saint-Loup, eles se mudam para uma cidadezinha próxima a Cambrai. E daí é justamente no momento em que o narrador e a Gilberto estão passeando por uma dessas estradas que eles sempre passavam quando era criança, que esse assunto vem à tona e os dois começam a conversar e acabam, enfim, esclarecendo todas essas coisas. E tudo isso aponta novamente, como eu disse para vocês em algum momento agora desse vídeo, tudo isso aponta para essa ideia do tempo estar sendo redescoberto, do tempo estar sendo retomado, né? O que é uma coisa muito interessante de você observar, esse movimento já se iniciando ali, esse movimento de volta a essa infância depois de já ser um adulto, enfim, de já ser um homem formado. Ele está voltando para as origens não só sentimentais e amorosas, mas principalmente geográficas. E a gente percebe que isso é uma coisa determinante para o andamento dessas narrativas aqui, desses 7, não é? Agora, desses 7 volumes de Em Busca do Tempo Perdido. Enfim, ao contrário dos outros livros aqui, por ser um livro mais curto, o excesso de descrições desaparece um pouco, a gente não tem aquelas descrições intermináveis, a gente não tem mais, graças a Deus, a gente não tem mais aqueles jantares, enfim, que ele fica lá e acontece sempre a mesma coisa. Então, só que apesar disso, esse é um livro meio que, digamos, ele tem muitos altos e baixos, assim, de uma página para outra a coisa muda totalmente, o seu sentimento pela história muda totalmente, mas ainda assim é um livro que eu também gostei bastante, certo? É isso então, foi tudo isso que aconteceu aqui durante essas páginas que eu li, que eu, enfim, fiquei sem fazer vídeo. É isso, vamos ver se agora volta a regularidade dos vídeos normalmente, não é mesmo? Enfim, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!